Ao planejar, o supervisor deve analisar o que vai ser ensinado, a quem vai ser ensinado e quando vai ser ensinado. Não só na nossa vida particular, mas no mundo profissional, principalmente, ele também exige planejamento. Como supervisor, eu não posso chegar e falar que eu vou de uma hora para outra. Vou ensinar fulano da forma tal e em tanto tempo. Tudo isso ele requer um treinamento. Vamos lá. O que vai ser ensinado? O supervisor deve saber com clareza que tarefa vai ser ensinada. Às vezes não é necessário eu passar tudo para esse subordinado, até porque para ele é tudo muito novo e de repente muita informação ele acaba espanando. Eu, como supervisor, eu preciso saber quais são os principais tópicos, o que é mais importante, qual é a tarefa que realmente ele precisa estar aprendendo. A quem vai ser ensinado? O supervisor deve escolher com critério os subordinados que serão treinados, evitando assim ensinar o trabalho a quem já sabe ou deixar de ensinar aos que estão com vontade de aprender. Antes então de qualquer passo, eu preciso, como supervisor, fazer alguns critérios. Quem são as pessoas que realmente precisam ser ensinadas? Por quê? Porque às vezes eu vou ensinar alguém que já sabe aquilo que eu estou passando. É como se fosse dado a mesma aula 2 vezes. Ou eu deixo de ensinar aquelas pessoas que realmente querem aprender e coloco pessoas que estão lá por estar, sem vontade nenhuma de querer aprender alguma coisa. E quando vai ser ensinado? O supervisor deve escolher os dias em que tanto os subordinados quanto ele mesmo estarão livres para o treinamento. Ele deve evitar a segunda-feira, dias de pagamento e dias de atividades que não podem ser interrompidas, como, por exemplo, concretagem. O supervisor, ele precisa ter aí um pouco de conhecimento em quais datas ele consegue retirar o subordinado do local de trabalho para que ele possa começar a passar o treinamento. Eu diria que começo de mês, bem no comecinho de mês, são dias menos movimentados, finaizinhos de mês também, dependendo da empresa até os 2 últimos dias não dá, porque tem que fazer contagem de estoque, inventário. Mas aí colocamos dia 24, 25, 26, 27. São dias que, dependendo do local que se trabalha, consegue-se tirar esse colaborador, que ele não vai fazer falta na atividade. A atividade não vai ser interrompida porque ele não está lá no momento. Em seu planejamento, o supervisor deverá também levar em conta o tempo de preparo, o tempo de verificação e o tempo para replanejamento. Feito o planejamento do ensino, do trabalho, o supervisor precisa organizar o que vai ensinar e como vai ensinar. Existem métodos que podem ajudar o supervisor a fazer esta organização. O método dos 4 pontos é um deles. Quando eu planejo, então, o que vai ser ensinado, para quem vai ser ensinado, quando vai ser ensinado, eu preciso pensar também o tempo de preparação para que se chegue aí ao objetivo. O tempo de verificação, se aquilo que realmente está sendo ensinado, eu estou tendo um feedback. E o replanejamento. E se não der certo da forma que eu estou ensinando, eu preciso utilizar um plano B.
e qual é o tempo que eu preciso para replanejar todo esse ensino novamente. Então, o pessoal de liderança, eles podem utilizar esses 4 pontos que pode ajudar aí essa parte de planejamento de ensino. Método dos 4 pontos. Este método foi criado durante a Segunda Guerra Mundial por técnicos americanos, coordenado por Charles Allen. O objetivo era treinar rapidamente e com eficiência pessoas que não estavam inseridas na produção. Um método criado de forma rápida e com qualidade, que nós falamos anteriormente. Algo que era eficiente para pessoas que ainda não estavam inseridas na parte de produção. Prepare o subordinado. Primeira coisa que eu tenho que fazer então é preparar o meu subordinado, porque nós sabemos que eu já passei por isso e eu já fugi várias vezes, hoje não mais, mas eu fugia de ser treinada porque eu tinha medo. Talvez porque a liderança não era tão aberta, ou talvez pela responsabilidade que eu poderia estar pegando, mas chegou uma hora que realmente eu não consegui fugir mais. Hoje eu entendo que para eu poder ensinar alguém, eu preciso deixar ele preparado. Então eu tenho que colocar ele à vontade. Ele não pode ficar nervoso, porque se ele ficar nervoso, o negócio não anda. Brinque com ele, não foque primeiramente naquilo que vai ser passado, fale de outras coisas, deixa ele bem à vontade. Diga-lhe o que fazer e verifique se ele sabe fazer bem. Mostre para ele o que ele precisa fazer. Por exemplo, você precisa fazer uma planilha de Excel. E analise aquilo que ele realmente sabe fazer e a que ponto ele consegue fazer. Desperte nele a vontade de aprender o trabalho. E em cima disso, faça com que ele tenha vontade de aprender aquilo que ele tem dificuldade na verificação dos fatos. Coloque-o na posição correta. Não adianta eu querer colocar uma pessoa em um trabalho se ele não tem habilidade para ser feito aquilo. Apresente o trabalho. Fale, mostre e ilustre uma fase importante de cada vez. Não adianta querer falar tudo em um dia só. Você vai conseguir deixar o seu subordinado louco. Então, mostre as coisas importantes, mas aos poucos. Insista em cada ponto-chave. Sempre foca naquilo que é o importante. Ensine, claro e pacientemente, apenas o que o subordinado pode aprender. Não, foi o que eu disse. Não adianta eu querer colocar bastante coisa se ele não tem habilidade. Tenho que ter paciência para ensinar ele de forma clara aquilo que eu sei que ele vai conseguir extrair para ele. Faça o subordinado executar o trabalho. Peça-lhe para fazer o trabalho. Depois, então, que foi ensinado, peça para ele fazer o trabalho. Por isso que eu falo que é muito importante, dependendo do que for fazer, sempre estar com um caderninho. Porque eu posso olhar na cola até eu memorizar, de forma que eu não precise analisar mais. Corrija os erros no momento mesmo em que eles ocorrem. Não deixe para corrigir os erros no final, porque às vezes você esquece de algum detalhe. Toda vez que você vê que o seu subordinado está errando em alguma coisa, já corrija. Faça-o explicar cada ponto-chave à medida que ele repetir o trabalho. Faz ele falar o que são os pontos mais importantes dentro daquele trabalho. Verifique ao longo da execução do trabalho se ele compreendeu. Conforme ele for fazendo, você vai verificando se ele compreendeu a forma correta de ser feito. Continue a verificação
até ter certeza de que o subordinado sabe fazer o trabalho. Não largue dele em nenhum momento até você ter a certeza de que você pode deixá-lo sozinho.